neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou seu profeta, seu profeta é. Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou Com fidelidade. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Cidade tão linda, nela almejamos morar, pois Cristo nos prometeu um dia vir nos buscar. Levar-nos pra glória, daquela linda mansão, cantando a grande vitória, os remidos por Cristo no céu entrarão. Pátria querida de amor, és a mais linda e sublime mansão, em ti não há pranto e nem dor. Sião,
remidas por Cristo, no céu tem poder de entrar. Sião, ó Sião, ó Sião, pátria querida de amor. A mais linda e sublime mansão, em ti não há pranto e nem dor. Sião, ó Sião, ó Sião, nem sol nem luzeiro terá. Por Cristo manifestará. Ouvintes preciosos, filhos de Deus, continuemos buscando ao Senhor enquanto podemos achar, invocando-o enquanto está perto. Este é o conselho do profeta de Deus. As nuvens do horizonte e as tempestades da vida não são sinais da desaprovação de Deus. Nem sempre. Nem também o horizonte límpido e as águas tranquilas são sinais do amor e aprovação de Deus. Sua aprovação de qualquer um de nós é somente no amado. Seu amor é o amor eletivo, o qual Ele teve por nós antes da fundação do mundo. Ele não demonstra o seu amor em simplesmente evitar que passemos por provas e por tribulações. De todos os modos, Ele nos ama e tem nos predestinados para filhos de Deus, co-herdeiros com Cristo. Mas como o saberemos? Nós saberemos porque Ele disse e se manifestou que nos ama, porque Ele levou-nos para si mesmo e deu-nos do seu Espírito, tornando-nos filhos. Muitos há que pensam que o amor de Deus só pode ser manifestado, a prova de seu amor é em nos livrar dos sofrimentos. Mas a prova do seu amor está nisso, em nos dar do seu Espírito. Tendo do seu Espírito, nós enfrentaremos todas as nuvens negras com prontidão de espírito, com confiança, com certeza. Vejamos no Velho Testamento, vejamos no Novo Testamento, se Ele poupou os seus filhos. Na hora certa, Ele permitiu que fossem cerrados vivos, fossem lançados nas fogueiras, mas sabendo que eles tinham o seu Espírito. E tendo o seu Espírito dali, do mar, ou do fogo, ou de qualquer martírio, de qualquer tipo de morte, eles alcançariam a glória provida por Ele próprio. Agora eu pergunto, qual o líder que pode prometer que seus seguidores não terão sofrimentos nessa terra? Estamos aqui porventura como pessimistas? Não.
Somos realistas. Quem pode garantir que o mar que está em bonança hoje não estará levantado furiosamente amanhã? Mas o importante é sabermos que ele está no barco. Isto é o mais importante. O mais importante é sabermos que temos do seu Espírito, e aí está o seu amor. A Bíblia nos previne em todas as suas páginas, sendo ela a palavra de Deus, desta forma. Ele não exige de nós nada daquilo que ele não tenha nos dado antes. Quando ele pediu a Isaque a Abraão, primeiro ele havia dado Isaque a Abraão, para depois pedir Isaque de Abraão. Quando ele pede a nossa vida, antes ele nos deu a nossa vida. Ele está nos pedindo simplesmente aquilo que ele nos deu. Deus não exige de nós nada daquilo que ele não tenha nos dado primeiro. E se ele tem nos dado do seu Espírito, então ele exige que nós manifestemos esta vida de Cristo, a vida que o Espírito Santo nos produz. Ele exige frutos. Quando ele procurou frutos numa figueira e não encontrou, o que fez ele? A amaldiçoou, e ela secou no mesmo instante. E ele disse: toda árvore que não dá fruto, corta e lança fora. Ele tem dado a seiva, ele tem dado do Espírito para a igreja. E se ela não produz frutos, ela está amaldiçoada, ela está seca, ela será cortada e lançada no fogo. Quando você diz que tem o Espírito Santo, você está se condenando a si mesmo, se você vive dando frutos da carne. Quando uma pessoa diz que tem o Espírito Santo e vive pensando somente nas coisas terrenas, e dando frutos somente das coisas terrenas, e vivendo somente para o mundo, fique sabendo, está chamando sobre si uma maldição. Melhor fora que dissesse: não, eu não tenho o Espírito Santo. Eu quero o Espírito Santo. Eu desejo o Espírito Santo. Mas se você diz que tem o Espírito Santo, esse mesmo Espírito Santo que você alega ter, te condenará naquele dia, ó mulher, ó homem, se a palavra de Deus não tenha preeminência em sua vida. Isso é tremendo, mas é verdade. Você diz que tem um Espírito Santo simplesmente por falar em línguas. Mas eu pergunto, onde a Bíblia diz que isto é fruto do Espírito Santo? O que foi que Jesus pediu da árvore? Foi o fruto. Sim, a água que deu vida para a árvore. O sol, simplesmente o que foi isto? Foi dom. Agora ele está exigindo fruto. Ele quer fruto do Espírito. Você diz que tem o Espírito Santo por profetizar, por falar em línguas. Mas ele não vem buscar os dons. O lavrador vai lá na lavoura buscar a chuva que caiu sobre ela. Ele vai buscar o fruto. Pode alguém contra esta verdade? Não, não pode. De maneira alguma. Agora na Bíblia, vamos dar um passeio pelas Escrituras. Aos Colossenses capítulo 3, o que citamos no início dessa programação, Paulo disse: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Vamos reinar. Mas o apóstolo continua dizendo: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Quais são eles? A prostituição,
a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes quando vivieis nelas. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não se pode conversar dois homens ali ou três sem sair aquelas palavras terríveis. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Agora, a que tipo de pessoa Paulo está falando? A quem tem recebido do Espírito de Deus, a quem tem sido batizado com o Espírito Santo, a quem tem nascido de novo. Na carta aos Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 16, ele diz: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, a estatura do varão perfeito. Contra estas coisas não há lei. O que estaríamos propondo para os nossos ouvintes? Seria coisa absurda para um mundo que está tão separado, tão distanciado da verdade? Isto é absurdo, viver como cristão, vestir-se como cristã, portar-se como uma cristã, trabalhar, viver, ganhar o seu pão como um cristão é absurdo, é inoperante, é antiquado, é obsoleto. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, não relaxa o seu evangelho em troca de uma corrupção apelidada de evolução. Nunca, jamais. Deus é imutável. E São Paulo diz aos Coríntios na sua primeira carta, capítulo 6, versículo 10, não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. 1 aos Coríntios, capítulo 6, versículo 10. Agora, os homens consideram absurdo as Escrituras. Paulo profetizou no primeiro capítulo da sua carta aos Romanos tudo o que estaria acontecendo nesses dias. Ele diz: e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis, pelo que também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza.
E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns com os outros, homem com homem, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam. Mas somente os que praticam, diz o apóstolo São Paulo, não somente aqueles que praticam, mas também consentem aos que as fazem. Mas também consentem. Também arranjam doutrinas para facilitarem. Irmãos, está aqui uma explicação porque a Igreja de Cristo sofre. É porque tem que viver contra todas estas coisas que temos citado na Bíblia Sagrada. Os que tais coisas cometem não herdarão o reino dos céus, diz a Bíblia. Jesus disse, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas, coisas necessárias à vida humana. Mas o homem tem se desgastado, dia e noite, estão se acabando por coisas desnecessárias. Tem feito da coisa desnecessária uma coisa de primeira necessidade. O luxo tornou-se uma necessidade, a vaidade tornou-se uma necessidade, o orçamento do vício tem sido uma primeira necessidade, quando o reino de Deus e sua justiça a essas alturas está colocado por último lugar. Mas fiquem sabendo, aquilo que o homem semeia, ele colhe. Quando estão loucos, quando estão enveredados pelos tóxicos, então vem aquele povo sem revelação querer consertar, abençoar a quem está sob maldição. A figueira está amaldiçoada. Não há nela fruto. Não há nela fruto do Espírito Santo. Não há na falsa igreja fruto de Deus. Por isso ela está amaldiçoada, ela está seca, ela tem muito do que Pedro não tinha. E ela não tem nada do que São Pedro tinha. São Pedro disse, não tem ouro e nem prata, mas aquilo que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. E o coxo levantou e andou. Mas ela tem muito ouro, tem muita prata. Ela tem muito do que Pedro não tinha. E não tem nada daquilo que Pedro tinha. A figueira está amaldiçoada. E onde está você? Você é um galho da verdadeira videira? Leia São João 15 e veja onde você se encontra, por amor de sua alma, por amor de seu destino eterno, e ocupa o seu posto no corpo de Cristo. Veja a que árvore você pertence. Em nome de Jesus Cristo, toma a tua bênção nesta hora, pela palavra de Deus, em nome de Jesus. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020, CEP 74.501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.
verdade.